Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Tô aqui pra trazer o nosso segundo vídeo da semana, que é o vídeo do nosso quadro Pessoas Notáveis Mentes Brilhantes. Acho que é o vídeo número 8 da série, por aí. E eu vim trazer a história de uma pessoa que é bem famosa. Provavelmente você já ouviu falar pelo menos um pouco da história deste ser humano. E ele fez coisas que têm um impacto bem grande na nossa vida e refletem na nossa sociedade até hoje. Então, coisas que ele descobriu no passado ainda estão presentes no nosso dia a dia, porque foram responsáveis por, através de aperfeiçoamento dessas pesquisas que ele começou antigamente, quando foram aperfeiçoando, eles conseguiram chegar a tecnologias que a gente tem hoje. Então ele foi bem importante, né, em várias áreas, e eu vou estar falando um pouquinho dele pra vocês aqui hoje. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. E é isso, gente! A pessoa que eu escolhi para trazer a história hoje aqui é o Albert Einstein. Ele é bem famoso, provavelmente vocês já conhecem pelo menos um pouco da história dele, né? Porque ele é bem importante, assim, em vários aspectos, então as pessoas costumam dar notoriedade para ele ainda, né? Há vários avanços que a gente teve ao longo do tempo, então as pessoas dão mérito a ele, né? E foi uma figura muito importante, principalmente nas áreas que envolvem exatas, né? Que seria matemática, física, na parte da quântica também. Ele teve várias contribuições muito importantes. E ele nasceu dia 14 de março do ano de 1879, na cidade de Ulm. Alguma coisa assim, eu vou estar deixando o nome aqui na tela do lugar, talvez eu tenha pronunciado errado, mas é um lugar que fica na Alemanha. A família dele era judia, seus pais eram Pauline Koch e Hermann Einstein. Então teve um certo período que os negócios familiares deles não estavam indo tão bem, então eles acabaram passando por dificuldades financeiras e eles tiveram que se mudar para a cidade de Munique, que também fica na Alemanha. É lá na cidade de Munique, então, que ele vai passar a ter a sua educação formal. Lá ele era considerado um dos alunos medianos, assim, ele não era nem considerado o melhor da classe e nem o pior, ele ficava tipo meio termo ali, né? E ele também começou a demonstrar um grande interesse pela parte de exatas nessa época, né? Principalmente por matemática, física, enfim, por várias matérias desse ramo. É então no ano de 1900 que ele vai acabar conseguindo se formar em matemática e em física, mas infelizmente ele faltava muito às aulas, porque tinha alguns assuntos que ele considerava bem importantes aprender e ele considerava prioridade, então por isso ele não ia às aulas, porque naquele momento ele não achava que as aulas eram prioridade. Então acabou que essas constantes faltas dele fizeram com que ele não se destacasse como um bom aluno ali, né, na classe dele. Ele acabou, depois de se formar, ficando algum tempo desempregado, cerca de 2 anos mais ou menos, e ele procurava um cargo de professor assistente, mas ele não conseguiu. Ele acabou conseguindo, através da indicação de um amigo, um cargo no Departamento Oficial de Patentes de Berna. O salário meio baixo, vamos dizer assim, que ele ganhava, os obstáculos, né, que ele estava passando ali, como problemas matrimoniais, eles não interferiram para que ele continuasse mantendo o foco em seus estudos. E a falta de tempo dele também para fazer as coisas, né, não interferiram para que ele parasse de estudar. Ele, então, no ano de 1902, acabou iniciando o seu doutorado na Universidade de Zurique. E nos finalmente dessa etapa, quando ele estava quase acabando, ele acabou publicando 4 artigos que foram bem famosos e trouxeram bastante notoriedade para ele, né? Eu vou estar citando esses artigos aqui para vocês. Então, o primeiro artigo que fez ele ficar bem famoso foi um artigo que ele vai falar sobre a absorção de luz pelo efeito fotoelétrico. Esse trabalho que ele fez ali foi bem importante, né, sobre a absorção de luz pelo efeito fotoelétrico. Outro que foi muito importante também foi um trabalho que ele lançou as bases para uma área da física totalmente nova, que era a relatividade restrita. Ele fez um trabalho que apresenta o princípio da equivalência e a famosa relação entre energia e massa de repouso, que é uma equação bem conhecida. Se eu achar, eu vou deixar a imagem dela aqui pra vocês. Eu acho que é fácil de encontrar na internet, então eu vou estar deixando a imagem da equação pra vocês. Talvez vocês já viram ela. Esses trabalhos fizeram com que ele ficasse famoso pelo mundo inteiro e isso fez com que ele conseguisse o tão esperado cargo de professor na Universidade de Berna em 1908. Ele também realizou várias contribuições na parte da ótica quântica. Em 1903 ele acaba se casando com Mileva e ele ficou casado com ela até 1919, né? Então foram cerca de 16 anos, apesar de que fala em algumas fontes que nos últimos anos eles não estavam mais tão juntos quanto antes, né? Vamos considerar que eles ficaram juntos até 1919, que é uma fonte mais precisa, assim, né? E foi com ela que ele teve 2 dos seus filhos. Ele foi o responsável, além de todos esses trabalhos que eu já citei pra vocês antes, ele foi responsável por uma parte da área da física e estatística também. Após o primeiro casamento dele ali com a Mileva, no caso, que acabou em 1919, ele acabou se casando com sua prima, Elsa Einstein.
Gente, eu vou citar agora o que as contribuições dele têm de impacto na nossa sociedade atualmente, ou o que elas originaram, ou para que elas foram fundamentais e extremamente importantes. A primeira é a teoria da relatividade geral. E assim, é uma coisa que a gente usa direto, assim, e salva todo mundo. É o GPS. Então essa teoria ela foi responsável, né, através do seu aperfeiçoamento para que pudesse fazer o GPS, que significa Sistema de Posicionamento Geral. Porque como a gravidade ela acaba afetando a propagação das ondas eletromagnéticas, uma série de correções ela é feita nesses satélites para que eles deem o sinal de forma correta, né? Eles são capazes de nos localizar rapidamente e com grande precisão. Ele também, com seus estudos, acabou prevendo a existência de ondas gravitacionais que acabaram sendo descobertas posteriormente no ano de 2017 através da colisão de 2 buracos negros. Seus estudos na área da luz foram extremamente importantes. Ele deu origem, né, através das pesquisas ali, à explicação do efeito fotoelétrico usado nas células fotovoltaicas, que foram capazes de produzir energia solar, que é uma fonte de energia bem limpa, e assim como também foi capaz de fazer o desenvolvimento da luz a laser, né, que ele contribuiu na parte da termodinâmica, desenvolvendo um cálculo de calor, né, de valor específico para sólidos e pela explicação do movimento browniano. Com a sua explicação para o efeito fotoelétrico, ele acabou conseguindo conquistar o Prêmio Nobel de Física e nele ele explica um pouco mais sobre esse fenômeno quântico, né? Eu vou citar algumas frases famosas dele para vocês e eu vou falar o contexto no qual elas foram ditas. A primeira é: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Ele disse isso em uma entrevista no ano de 1929. A segunda: procure ser uma pessoa de valor em vez de procurar ser uma pessoa de sucesso. O sucesso é consequência. Ele disse essa frase em uma entrevista também que foi feita para a revista Life no ano de 1955. É mais fácil desnaturado o plutônio do que desnaturado o espírito maligno do homem. Essa frase está presente em um livro, Einstein on Politics. Grandes espíritos sempre encontraram violenta oposição de mentes medíocres. Ele disse isso em uma carta que ele fez para o Raphael Cohen, que ele era um professor de filosofia do City College of New York. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da história dele. Ele foi um homem brilhante e várias contribuições que ele fez antigamente tem um impacto muito positivo pra gente, né? Como eu falei pra vocês no início do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeo aqui embaixo. E é isso, até o próximo. Tchau!